Evangelho, quarta-feira da 30ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois, afastai-vos de mim. Todos vós que praticais a injustiça, ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas do reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus, e assim há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da 30ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos acompanhando com o Evangelho de São Lucas a subida de Jesus para a cidade de Jerusalém. Como nos falou o versículo 22, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e encaminhando-se para Jerusalém. Muito bem. Ontem ouvimos o ensinamento do Senhor, onde Jesus nos falou a respeito do reino de Deus. Então, não se trata de uma outra pessoa, mas é o próprio Senhor que nos falava a respeito do reino de Deus, e hoje, mais uma vez, volta o tema do reino de Deus, nessa coletânea de ensinamentos apresentada, melhor dizendo, por São Lucas, que podemos dizer que o texto de hoje, ele completa as duas parábolas de ontem. É importante, se posso fazer um breve aceno à nossa meditação de ontem, as duas imagens, elas se aplicam à obra realizada pelo Evangelho de Cristo, mas Jesus, que fala, em primeiro lugar, aos discípulos, ela se aplica também aos discípulos, pois os discípulos são os primeiros, por excelência, a reconhecerem a soberania do poder de Deus e a beleza, o esplendor, a força do Evangelho. Então, se pegamos a imagem do semeador, o discípulo de Cristo é aquela terra fértil, na qual foi lançada a semente, a palavra de Deus. E essa semente fecundou e gerou frutos. Todo aquele que acolhe a palavra de Deus, como vimos no Evangelho de São João, o Pai vem e com o Filho e o Espírito Santo fazem morada no coração do discípulo. De maneira, como diz o apóstolo São Paulo, que não somos mais nós que vivemos, mas Cristo que vive em nós. Então, a semente do Evangelho lançada sobre a terra fértil do coração do discípulo faz frutificar, ou seja, o germinar da semente nos une a Cristo. O Evangelho que age em nós transforma a nossa vida e nos une a Cristo. Dessa forma, nos tornamos agora no mundo semente do Evangelho. Então, o primeiro lugar onde o Senhor passa semeando é no coração do seu discípulo. E quando a semente do Evangelho produz frutos no coração do discípulo, o primeiro fruto por excelência é a comunhão com Cristo.
de maneira que não somos mais nós que vivemos, mas Cristo que vive em nós. Assim nos tornamos, eu e você, no mundo, semente de Deus, semente do Evangelho. No grande campo do mundo seremos lançados como semente. Olha que bela imagem. Então, o primeiro a reconhecer a potência e o vigor do Evangelho é o próprio discípulo, porque ele, por primeiro, recebeu o Evangelho como semente de mostarda em seu coração. E a reconhecer que nessa semente tem toda a autoridade e tem toda a força e o poder, a soberania do próprio Deus, de maneira que não é preciso acrescentar absolutamente nada. E aqui a gente pode fazer um grande parêntese. Que parêntese, padre? Quantas vezes ouvimos no nosso meio que para termos sucesso é preciso que haja uma certa agressividade, uma certa malícia, se queremos de fato conquistar o sucesso no nosso ambiente de trabalho, nos ambientes em comum, quando pensamos na mentalidade do nosso tempo, se infundem muitas coisas, muitas ideias e muitas propostas que nós acabamos incorporando na nossa vida cristã em comunidade. E começamos a aceitar certas mentalidades, como, por exemplo, a mentalidade da trapaça. Como assim da trapaça? De termos um certo nível de malícia e de agressividade na vida de trabalho, no ambiente de trabalho, porque isso nos assegura sucesso, nos assegura resultados? Absolutamente não. De fato, ontem comentava na missa que, como falamos na meditação, né? Na missa eu comentava e sentia de maneira ainda mais direta, porque, afinal, falando em Roma, aos romanos, e dando o exemplo de Pedro e Paulo, cujos bustos estão expostos na nossa igreja, que também foi confiada a intercessão desses dois apóstolos, que são os patronos da cidade de Roma. Bom, muito bem, olha aqui a pequena porção do fermento que transformou uma inteira porção de farinha, uma grande quantidade de farinha, que é o Império Romano. Ontem falávamos a respeito disso. Às vezes nós olhamos a pequena semente do Evangelho, as exigências do Evangelho não são estapafúrdias, são exigências possíveis. E são realizáveis por meio da fé, como bem o sabemos. Então, através do dom de Deus, da fé, e através da súplica, a misericórdia de Deus que vem em nosso socorro, colocamos em prática o Evangelho. Mas a vida do Evangelho nos foi entregue por Cristo. E praticar o que nos ensina o Evangelho não é difícil, desde que o nosso coração seja obediente e humilde. Duas virtudes fundamentais, que já tivemos a chance de falar delas. Agora, obviamente, se o caminho da humildade e da obediência não é percorrido, a vida do Evangelho se torna um desgaste e até mesmo uma impossibilidade. Mas não é uma vida de grande exigência se nós adquirimos um coração humilde e obediente, o que significa buscar a pureza de coração e abandonar tudo aquilo que não vem proposto por Deus como prática na nossa vida cotidiana. Entretanto, quando olhamos o Evangelho e temos ainda a nossa vida marcada por tantas experiências onde o Evangelho, por excelência, deve primeiro purificar o nosso coração e nos levar a uma mudança de mentalidade, é claro, é necessário que abandonemos pouco a pouco, essa é a primeira grande obra do Evangelho, abandonar aquela ideia de que a pequenina semente não conseguirá levar adiante a história de uma grande árvore. E a gente tenta recompor essa semente e enxertar nela coisas que não foram propostas por Deus, para fazer com que pareça mais grandiosa, vamos colocar assim, a expressão não é boa, mas que pareça grandiosa, mais poderosa, mais potente, mais operante, e enxertamos tanto da mentalidade desse tempo nas nossas obras pastorais, no nosso modo de viver o Evangelho, no nosso modo de viver em família, no nosso modo de discernir a vida cotidiana,
e dessa forma terminamos por nos distanciar no discipulado à simplicidade, à obediência e, por fim, à humildade. Então, o primeiro zelo do discípulo é reconhecer o valor da semente, pois essa semente por primeiro foi lançada na sua terra, na terra do seu coração, e fez dele semente para o mundo. Então, o discípulo ele precisa reconhecer que no mundo ele é semente de Cristo, semente do Evangelho. Da mesma forma, o fermento, que lançado sobre uma porção de farinha transforma. Então, antes de tudo, o discípulo precisa reconhecer que, tendo ele recebido o Evangelho e tendo a sua vida fermentada, ou seja, transformada em absoluto por esse Evangelho, na mudança de mentalidade, na mudança das hierarquias de valores da própria vida, nas transformações que aconteceram na sua forma de viver em família, na sua forma de viver o ambiente de trabalho, na sua forma de olhar o valor e o significado da própria vida, eis aqui o fermento transformando a história, a massa da nossa vida. Muito bem, agora você vive em Cristo, Cristo vive em ti e você se torna no mundo fermento de Deus para transformar a história do mundo. O que a gente está vendo nessas duas parábolas? Por que o Evangelho de hoje completa? A imagem do discípulo, ele é o primeiro a recolher a compreensão e os efeitos a respeito do reino de Deus. Ele é o primeiro a reconhecer o reino de Deus em seu valor, em seu significado, e a lançar-se, a empenhar-se para buscar viver a vida que Deus lhe propõe. Então o discípulo, ele não é aquele que apenas ouviu a pregação de Jesus, apenas conviveu com Jesus, mas o seu viver se tornou Cristo, ou seja, acolhendo, ele escolheu viver segundo o Senhor lhe propôs, e dessa forma se tornou no mundo arauto da Boa Nova, se tornou no mundo semente de fecundidade, se tornou no mundo fermento de transformação. Nas mãos de Deus foi semente lançada, nas mãos de Deus foi fermento que transforma. Então, o discípulo em si, ele já sabe que a porta é estreita. A pergunta que tem um caráter de curiosidade e ao mesmo tempo de especulação, nós não estamos vendo aqui uma trama contra Jesus. Então não se trata de uma pergunta para colocar à prova o Senhor. É uma pergunta de curiosidade mesmo, de especulação de alguém que se preocupa pelo reino dos céus. Mas a questão é, se preocupa o suficiente? Ponto. Chegamos ao ponto central. Se preocupa o suficiente? Porque a simples preocupação pelo reino de Deus não assegura a nossa participação. Como assim, Padre? Os discípulos não foram só aqueles que ouviram o anúncio do Evangelho e conviveram com Jesus. Foram aqueles que, ouvindo, acolhendo e convivendo, aprenderam e escolheram viver como e terminaram, por fim, vivendo Cristo. Assim, entrarão no reino dos céus. Não tem outro modo de entrarmos no reino dos céus. A advertência que Jesus faz, ele aproveita a pergunta, aproveita a curiosidade, aproveita a preocupação desse que pergunta, que Lucas não apresenta o nome, alguém, é muito claro, alguém lhe perguntou, ou seja, Lucas faz questão de não definir quem é a pessoa, porque essa é uma preocupação, uma curiosidade, por assim dizer, que passa pelo coração de muitos a possibilidade de se salvar. Como nós já sabemos, ao homem não é possível, apenas Deus pode salvar. Então é uma obra da misericórdia de Deus. E isso reforça ainda mais aquilo que já vimos em uma meditação anterior, né? A nossa resposta ao anúncio da misericórdia de Deus é uma resposta de gratidão, pois Deus ofereceu por nós algo que por nós mesmos jamais poderíamos ter a possibilidade de fazer.
Então, nós temos uma eterna gratidão pela infinita misericórdia de Deus que nos ofereceu o caminho de reconciliação, a graça do perdão, a sua infinita misericórdia. E quando o Senhor diz, esforçai-vos, ele se aproveita da ocasião para apresentar um propósito, ou melhor, um chamado, né? Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, esforçai-vos. Ou seja, é preciso que haja o comprometimento. Aqui, o discípulo, que já ouvindo, acolheu, convivendo, seguiu o exemplo e, ora, por fim, vive Cristo, ele passa pela porta estreita. Mas aqueles que apenas estão preocupados com a salvação, mas ainda não acolheram o anúncio do Evangelho, estão ouvindo, mas não estão acolhendo, estão vendo, mas não estão seguindo. Vocês repararam que o exemplo que Jesus dá é exatamente esse? Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não conseguirão. Por quê? Procurarão entrar e não conseguirão? Porque a porta já estará fechada. Então a gente está falando já do dia do julgamento, da conclusão do julgamento. E eles baterão a porta suplicando, uma vez que o dono da casa houver se levantado e tiver fechado a porta, e vós de fora começareis a bater a porta dizendo, olha que o Senhor já declara, na atual condição que vocês estão hoje, estarão de fora. Ouvir só o Evangelho, ver o testemunho de Jesus e não segui-lo, ouvir o Evangelho e não acolhê-lo, ver o testemunho de Jesus e não seguir, é certeza de que vai estar do lado de fora. Prestem bem atenção no que o Senhor está falando, que Ele não fala com minhas palavras, Ele é muito direto, é certeza. Então, se vocês estiverem só com a curiosidade, mas não viverem isso, deixa eu dizer para vocês onde vocês vão estar. Vocês vão estar do lado de fora. Agora eu vou dizer para vocês o que vai acontecer quando vocês estiverem do lado de fora. Começareis a bater a porta dizendo, Senhor, abre-nos. E Ele vos responderá, não vos conheço, a expressão semítica para dizer que entre nós não há nenhum tipo de comunhão, nenhum tipo de proximidade. Não vos conheço. Então começareis a dizer, ou seja, afirmarão onde estava a proximidade entre vocês. E aqui volta aquilo que o Senhor disse, pelas próprias palavras que disseres, sereis julgados. E eles começam a dizer, nós comíamos e bebíamos em tua presença, e tu ensinaste em nossas praças. E muito bem, a resposta é, e de que isso tudo serviu? Eu estive em suas praças, ensinei, mas o ensinamento não foi acolhido pelos vossos corações. Eu dividi convosco a mesa, ou seja, eu dividi a vida, eu entreguei tudo por vocês, e vocês nada tomaram para si. E agora, o que vocês esperam que aconteça? Que haja algo entre nós? Não, não há nada entre nós. Não sei de onde sois. Também uma outra expressão semítica para dizer que não existe entre um e outro algum vínculo de seguimento. Não sei de onde sois, não sei qual é a vossa origem, não sois dos meus, daqueles que caminharam comigo, que vieram do chamado misericordioso do meu coração. Então, afastai-vos de mim, vós todos que cometeis injustiças. Qual é a maior injustiça? Não dar a Deus o que lhe é devido. Não oferecer a Deus o ato de louvor e de gratidão por todos os seus inúmeros benefícios. Eterna é a sua misericórdia. Então, o grande ato de injustiça é ter recebido tudo isso do Senhor e não ter se unido a Ele. Olha só. Todos vós que cometeis a injustiça. Porque, falando desse jeito, declararão confessarão a própria injustiça. E aí o Senhor conclui, versículo 28, lá haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, ou seja,
todos aqueles que, ouvindo, acolheram e que, partilhando, seguiram, dividindo, seguiram o exemplo, caminharam segundo o ensinamento do Senhor. O choro e o ranger de dentes do remorso de ter tido tudo e ter desperdiçado cada coisa. E depois o Senhor continua. E vós, porém, lançados do lado de fora. E depois ele acrescenta. E virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa do reino de Deus. Todos os outros povos que não tiveram a graça de receber a tradição de Israel, que não tiveram a graça de ouvir a pregação dos profetas, que não tiveram a graça de ser da linhagem de Israel, os filhos do povo eleito de Deus, receberam a graça através do anúncio do Evangelho, ou seja, através dos discípulos, que foram fermento e grão de mostarda, lançado no campo do mundo, lançado na grande porção de farinha da humanidade, e fermentaram. Receberam daquele fermento um dia, e eles, cada um dos homens espalhados pelo mundo, como pequenina porção de farinha, fermentaram. E dessa forma se deixaram transformar pelo Evangelho. Mas aqueles que são da casa de Israel e que tinham tudo oferecido por eles, não acolheram e, vendo, não seguiram e dessa forma ficaram de fora. E o Senhor conclui com a sentença máxima no versículo 30, eis que há muitos que serão primeiros, e primeiros da casa de Israel, que serão os últimos. Bendito seja Deus por serem ainda os últimos, porque haverão dentre os homens aqueles que serão lançados fora, que nem os últimos virão a ser. Mas veja como, isso é o Padre Fábio que está completando, em base à primeira parte do Evangelho de hoje, mas eu queria chamar a atenção para vocês como Lucas, que é o evangelista da misericórdia, conclui. Ele primeiro fala dos que vão ser lançados fora, mas o versículo que fecha o ensinamento bíblico é um versículo de esperança. De todos aqueles que escutam, não ficará nenhum de fora. Deus não quer que fique ninguém de fora. Se aqueles que são os primeiros agiram de maneira injusta, que se convertam e entrem por último, mas não deixem de entrar. Olha que bonita a delicadeza de Lucas de compor o versículo que completa o trecho bíblico com um sinal de esperança enorme. Porque o Senhor acabou de chamar à conversão aqueles que estão vivendo na injustiça. E a sentença termina com um caráter positivo. Que sejam os últimos, mas não deixem de ser presença no reino dos céus. Que sejam os últimos, que se convertam. Se agora vivem na injustiça, é tempo de conversão. Convertei-vos, mas entrai. Deus quer que todos estejam juntos no reino dos céus. E que essa palavra tão cheia de esperança, ao mesmo tempo dura, mas tão cheia de misericórdia, nos entusiasme o coração e nos mantenha sempre como com a chama ardente da esperança, caminhando no discipulado de Jesus. E assim as duas parábolas de ontem se completam hoje com a imagem da porta estreita, que a Virgem Santíssima, Rainha dos céus, porta do céu, interceda por nós e que, seguindo o exemplo de humildade e obediência do seu Imaculado Coração, todos nós possamos atravessar através da porta estreita e dessa forma estarmos juntos no reino dos céus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santa Mãe de Deus e São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.